Bem, a gente vai começar, né? O pessoal vai entrando, mas eu já queria dar boa noite a quem está aqui, né? Para esse bate-papo, né? Num dia tão importante que foi marcado, está sendo marcado, né? Pela Marcha Virtual pela Ciência. Então, eu me sinto parte da ciência, né? Me sinto parte da comunidade científica, então eu não quis ficar de fora desse dia de reivindicações, de luta, né? Em prol da nossa ciência, na ciência brasileira. Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Tatiana Bachur, sou doutora em farmacologia, docente do curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará. E exatamente como eu estava falando, né, eu me sinto parte da ciência, né? Tenho a minha formação, eu sou farmacêutica, tenho especialização em vigilância ambiental, mestrado em patologia e doutorado em farmacologia, né? Então, minha vida acadêmica, né, ela não ficou só na graduação, e eu migrei realmente para a pesquisa, e a ciência faz parte da minha vida, né? Então hoje eu estou aqui um pouquinho para compartilhar com vocês essa minha experiência, mas ao mesmo tempo para conversar com principalmente os nossos acadêmicos, né? Não só acadêmicos da área da saúde. O objetivo não é conversar só com o pessoal da área da saúde, tá certo? E a gente entender como podemos nos sentir, né, parte desse momento tão importante no nosso país e no mundo, né, com essa pandemia que estamos vivendo. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo de uma forma bem diferente, quer dizer, diferente para a maioria das pessoas, assim, que para quem eu não dou aula, né, mas que já estão acostumados, os que têm aula comigo na universidade já estão mais ou menos acostumados com a forma como eu trabalho. E uma das coisas que eu gosto de fazer nas aulas, né, na sala de aula, é a contação de histórias, né? Então, ou histórias criadas por mim dentro de um tema, né, ou histórias tiradas de livro, de algum lugar que remeta ao assunto que eu vou falar na aula do dia, né? Então, é essa proposta que eu vou trazer para vocês nesse momento, de fazer uma contação de história, e eu acredito que vocês vão se identificar muito com essa história, né? Uma história que se passou em 1878, no século XIX, e que parece tão distante, mas que vocês, eu tenho certeza que vão conseguir identificar muitas coisas do que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, no ano de 2020, tá? Então eu vou pedir licença, porque a contação de história, né, como se diz, ela é lida, né, é feita através da leitura de um livro. E o livro que eu vou ler uma parte aqui para vocês se chama O Poder e a Peste, a vida de Rodolfo Teófilo, do jornalista cearense Lira Neto. Infelizmente eu não vou nem poder recomendar a vocês que comprem esse livro, porque ele não existe mais, a não ser nos sebos, né, nos sebos virtuais ou nos sebos físicos, né, e é uma pena, né? Eu já até entrei no Instagram do Lira Neto e falei, olha, tem que publicar de novo, porque isso aqui é uma preciosidade. O meu tá aqui amarelinho, eu tenho ele desde 2001, né, e já li, acho que todo ano eu leio ele, acho que os 19 anos que eu tenho ele, pelo menos, acho que uma vez por ano eu li. Eu gosto muito, né? Quem gosta da ciência vai gostar muito desse livro, mas como eu tô dizendo, não é uma aquisição fácil. E não adianta me pedir emprestado, porque eu não dou, tá certo? Porque realmente é um livro que eu gosto muito. Mas eu vou compartilhar com vocês a introdução do livro, só para vocês terem uma ideia. A introdução do livro, e eu quero que vocês prestem atenção e procurem perceber se há alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então, vamos lá. Em janeiro de 1994, operários encarregados das obras do Serviço de Saneamento de Fortaleza, Sanear,
encontraram sob o asfalto da rua Adriano Martins, no bairro da Jacarecanga, centenas de ossadas humanas sepultadas em vala comum e cova rasa. A comparação foi inevitável. Era como se o misterioso campo de concentração nazista houvesse sido descoberto bem próximo ao centro de Fortaleza. A imprensa local ficou atônita, tentando explicar a origem da montanha de ossos. Ninguém sabia dizer, com precisão, do que se tratava. Só depois de serem levantadas as hipóteses mais estapafúrdias, descobriu-se que os operários do Sanear haviam localizado parte de um cemitério histórico onde foram enterrados milhares de mortos pela varíola, a terrível peste que assolara Fortaleza no final do século XIX. Para se ter uma ideia da tragédia à época, basta dizer que, em um único dia, 10 de dezembro de 1878, quando a moléstia atingiu seu ponto máximo, morreram na capital cearense nada menos do que 1.004 pessoas de varíola. Era o dia dos 1.000 mortos. O fato é que mês a mês a peste se alastrava e no final contabilizavam mais de 23.000 vítimas, cerca de 1/5 da população fortalezense de então. A doença não escolhia vítimas. Ricos e pobres, brancos e pretos, jovens e velhos, todos estavam expostos à democracia da peste. Até mesmo a esposa do presidente da província entrou no longo obituário da varíola. Os cadáveres cobertos de feridas eram transportados pelas ruas de Fortaleza, empilhados em carroças e padiolas improvisadas com pedaços de paus e lençóis velhos. Os carregadores se empanturravam de cachaça que só assim, entorpecidos pelo álcool, conseguiam executar seu macabro serviço. Havia muitos corpos a enterrar. Carregadores e coveiros não davam conta de tanto serviço, e assim dezenas de mortos ficaram insepultos ou largados em valas comuns, enterrados em cova rasa. Cadáveres de homens, mulheres e crianças entravam em decomposição dentro das casas, espalhados no meio da rua pelas calçadas, disputados pelos cães e urubus. Outros eram queimados em imensas fogueiras, como medida profilática. Naquele cenário de morte, o cheiro de carne queimada inundava as ruas de Fortaleza. Pouco mais de 100 anos depois, por conta de nossa memória curta, a história caiu em absoluto esquecimento. Este livro conta a história de Rodolfo Teófilo, farmacêutico e escritor cearense, nascido na Bahia. Sou cearense porque quero, costumava dizer Rodolfo aos que indagavam sobre seu lugar de origem. Esta é a história de uma figura quixotesca que tomou para si a tarefa de enfrentar a varíola praticamente sozinho. Anos a fio correu os 4 cantos de Fortaleza, batendo de porta em porta, aplicando as doses de vacina que fabricava em casa. Com o dinheiro do próprio bolso, sem nenhum apoio das autoridades, Rodolfo montava a cavalo e todas as manhãs saía com um novo carregamento de vacinas em direção às Areias, como eram conhecidos os bairros pobres de Fortaleza. Durante vários anos, ele venceu a resistência da população, que temia a vacina e considerava a peste um castigo de Deus. E sofreu perseguição do governo estadual, que o acusava de charlatanismo e o havia colocado na lista negra de seus inimigos políticos. O trabalho não foi em vão. Quando ainda atacava todos os estados vizinhos do Ceará, a varíola estava praticamente extinta em Fortaleza. Rodolfo foi mais do que testemunha ocular da história. Na verdade, esteve na linha de frente de todos os episódios que Fortaleza viveu na passagem do século XIX para o século XX. As epidemias de cólera, varíola e febre amarela. Bem,
Eu vi algumas pessoas se espantando, a Williara falou aí, caramba, né? Eu acho que ela se identificou, né? Eu acho que ela identificou a situação que nós vivemos, né? Retratada aqui na história que aconteceu de verdade, isso é uma história real, né? Que aconteceu aí no século XIX. Quando eu li esse livro em 2001, talvez muitos de vocês tinham acabado de nascer ou nem tinham nascido ainda, e eu já estava fazendo especialização em vigilância ambiental, né, estudando a parte de epidemiologia, das doenças, de medidas de prevenção, profilaxia, de controle de transmissão de doenças. 2001, quando eu li esse livro, foi chocante para mim. E as cenas do livro, né, eu quando leio um livro eu me coloco muito dentro da história, então eu me vi ali dentro da história, eu senti o cheiro, né, da descrição, né, dos cadáveres ali na rua sendo empilhados e queimados, e eu jamais imaginei que em 2001, né, quando eu li esse livro, eu jamais imaginei que eu iria viver, né, a situação tão semelhante que o livro estava descrevendo. Nós estamos vivendo num momento que é surreal, eu posso dizer assim, sabe? Eu jamais, se alguém me contasse que, olha, espera, você está lendo o livro agora em 2001, mas espera aí que daqui a uns 20 anos você vai se surpreender, você vai vivenciar isso. Eu diria, que loucura, isso é coisa do século XIX, isso é coisa de uma epidemia dessa, a falta de informação das pessoas em não se deixar se vacinar, isso é coisa do século passado, né? O nome do livro, Juan, é O Poder e a Peste, a vida de Rodolfo Teófilo, mas infelizmente ele não está sendo vendido fácil, né? Você pode encontrar talvez nos sebos virtuais, né? E bem caro, tá? Porque como esgotou a edição dele, então o pessoal que está vendendo é bem, ou não quer vender, ou não quer se desfazer como eu, ou está vendendo bem caro, mas vale muito a pena, porque conta a história de Fortaleza e tudo, e para quem tem essa visão da ciência, né? Por outro lado, ficam também várias lições. Então eu imaginei, né, que aquilo fosse uma coisa surreal, realmente vivido em um outro momento da humanidade, em que havia uma deficiência sanitária que comprometia, né, o cuidado da população. E na verdade tá aqui, 19 anos depois que eu li o livro, aos 44 anos de idade, no século 21, né, na plena era digital, nós estamos vivendo uma pandemia, uma mortalidade absurda por conta de um vírus, né? No caso, para quem não sabe, né, o vírus, a varíola que eu li aqui, que foi a história que eu retratei aqui, que o Rodolfo Teófilo ajudou a combater, a varíola é causada por um vírus também. É uma doença completamente diferente da Covid-19 e tal, mas também é uma doença causada por vírus. Inclusive, eu começo as minhas aulas na disciplina de virologia com a leitura desse livro, né? Com a leitura dessa introdução do livro, para falar exatamente da importância dos vírus no sentido das doenças, né, seríssimas que os vírus já causaram na humanidade e até o quão difícil é o controle dessas infecções causadas por vírus. Mas, na verdade, o que eu queria com essa introdução e com essa conversa de hoje, né, eu não vou dar uma aula, não vou dar aula sobre coronavírus, não vou dar aula sobre Covid, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é dialogar com vocês, já que eu tenho aí uma entrada muito boa, né, com alunos que fazem graduação, alunos de pós-graduação. Eu vi esse dia de marcha virtual, né, a favor da ciência. Eu vi a oportunidade de conversar com vocês um pouco e fazer vocês refletirem sobre o que cada um está fazendo em prol, né, dessa situação que o mundo vive hoje, né?
Então, muitas vezes eu percebo que os alunos se sentem como se não fossem participantes dessa situação, como se não fossem atores importantes na prevenção da proliferação dessa infecção que está aí assolando a humanidade, né, o mundo inteiro. É como se o estudante ele só tivesse que eu sou só um cidadão e vou fazer o que tem que ser feito, mas vou ficar aqui na minha. Os profissionais, né, já formados, que avancem, que vão para a linha de frente, que façam o que tem que fazer. Mas será que é isso mesmo? E eu tô aqui falando, eu não quero refletir, como eu falei para vocês no começo, eu não quero refletir somente com os estudantes da área da saúde. Eu quero fazer uma reflexão com todos, de qualquer área de conhecimento, a respeito do papel do acadêmico cidadão. Né? O que ele pode fazer, o que ele está fazendo para ajudar a humanidade a sair desse buraco que a gente se meteu. Né? Não sabemos exatamente qual foi a origem dessa situação toda, mas o fato é que nós estamos nela. Hoje pela manhã, hoje à tarde, na verdade, numa reunião do grupo de estudos que eu coordeno, um outro professor do grupo, ele fez uma comparação que para mim foi chocante, e eu vou fazer essa comparação aqui para vocês também. O número de pessoas que tem morrido esses últimos dias de Covid no Brasil corresponde ao acidente aéreo com 2 aviões por dia. Imagine, pense o seguinte, se hoje caísse um avião aqui na nossa cidade, né, no nosso país, em qualquer região aqui do Brasil, caísse um avião com 300 pessoas, você já ia ficar chocado. Vocês, nossa, coitados, morreram 300 pessoas por causa de um acidente de avião. Agora imagine se caíssem 2 aviões. Né? Você, não, é impossível morrer 600 pessoas por causa da queda de 2 aviões. Mas, gente, é isso que está acontecendo. Estão morrendo 2 aviões cheios de pessoas por dia agora no nosso país. E a tendência é que essa escalada, ela só aumente. Né? Então, quando ele fez essa comparação, a gente vai ouvindo os números e a gente parece que vai se anestesiando, né? É 400. É 400, né? Mas lá nos Estados Unidos foi 1000. Então 400 ainda é pouco. Poxa vida, gente, são pessoas que estão morrendo por uma doença causada por um vírus e que precisa ser evitada de alguma forma. Então nós temos que pensar o papel que cada um de nós tem para não só evitar o contágio conosco, né, nosso contágio pessoal, da nossa família, mas da população em geral, dos que estão ao nosso redor. Né? Então, o que eu posso fazer como acadêmico, como cidadão, para ajudar nesse momento? Primeira coisa, falando um pouco mais aprofundadamente aqui, mais diretamente para os estudantes de qualquer área, né? Mas aqueles estudantes de universidades públicas, de instituições de ensino superior públicas, e estudantes até que estudam em particulares, né, em universidades particulares, privadas, e que têm financiamento do governo, né, para o pagamento das mensalidades, nós temos que entender que nós temos uma contrapartida com a sociedade. Né? Quem banca os nossos estudos, essa bolsa da universidade particular, ou o próprio ensino público na universidade pública, nas estaduais, nas federais, quem banca isso é a população. Né? Quem banca os nossos estudos é a população, são os nossos impostos, né? É a sociedade. Então, querendo ou não, nós temos uma obrigação com a sociedade em fazer algo por essa sociedade que banca os nossos estudos, né? Mesmo enquanto estudantes, não é só esperar o momento de se formar para atuar. Eu só vou atuar quando não, agora isso não é comigo, é com todos nós, gente, é com todos nós. Então, coisas simples
que você, enquanto acadêmico, pode fazer. Veja bem, nós somos uma população, nós que eu digo, nós que estamos na academia, né? Os estudantes que estão na graduação, o pessoal que já está na pós-graduação, eu que já passei pela graduação e pós, nós somos, dentro da nossa sociedade, privilegiados, porque são poucos que conseguem chegar ao ensino superior, tá? Então, nós, mesmo enquanto estudantes, somos formadores de opinião, certo? Nós temos uma responsabilidade social sobre aquilo que nós falamos, né, aquilo que nós promovemos, né, e como isso chega na população menos, vamos dizer, menos informada, tá? Então nós somos formadores de opinião, certo? Então, e uma outra coisa legal é que nós somos formadores de opinião e vivemos um momento em que a nossa voz é muito ouvida nas redes sociais, né? Em todas as redes sociais que nós dispomos hoje para entrar em contato uns com os outros e individualmente ou em grupo. Então nós somos privilegiados por ter essa voz, né, a nosso favor. Você não precisa ter um contato com um jornalista de um jornal impresso para expressar uma opinião, ou para fazer um comunicado, ou escrever uma matéria informativa sobre alguma coisa. Nós temos isso nas nossas mãos todos os dias e a todo momento, certo? Então, nós temos que pensar em maneiras de, nesse momento, sermos úteis para a sociedade. Coisas simples, tá? Não vamos pensar em coisas mirabolantes. Primeiro, ok, se você tem vontade de fazer uma atividade voluntária, sendo cercado de todos como que chama? Todos os cuidados que você precisa ter para fazer uma atividade voluntária, beleza. Mas vamos falar de coisas simples, coisas factíveis, coisa que você pode, na hora que desligar, sair da live aqui, que você pode fazer, tá? Então, entenda, você é um formador de opinião, tá? Então, o que você vai falar para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que têm menos informação que você, vai ser tomada como uma verdade. Então, se você é um propagador de informações equivocadas, se você é um propagador de informações de baixo conteúdo, né, de conteúdo duvidoso, ou se você é uma pessoa que está levando a pandemia mais para o cunho político do que para o cunho sanitário, né? Então, as pessoas estão observando isso, né? E a sua forma de expressar o que você pensa nesse momento, né, as suas opiniões nesse momento, elas podem se refletir em atitudes que os outros podem tomar, que vão estar tomando. Por que nós enfrentamos tanta dificuldade em fazer as pessoas entenderem a necessidade do isolamento social, a necessidade agora das medidas mais drásticas que já estão sendo tomadas em várias cidades e que a partir de amanhã vai vigorar em Fortaleza como lockdown, né, em que nossa vida vai ficar ainda mais regulada? Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer as pessoas entenderem isso, né? Então, isso não deveria acontecer mais em pleno século XXI, né? Esse desvio de informações, esse ruído de informações que chega para a população geral, me parece que não deveria mais existir, né? Naquela época lá que o Rodolfo Teófilo tentava vacinar as pessoas fugiam dele, né? Achavam que ele era um monstro que estava trazendo a peste, né? E hoje em dia eu vejo atitudes de determinadas pessoas mais ou menos do mesmo jeito, só mudam os termos, né? Então as pessoas levam a situação atual como se não fosse com elas, ou como se não fosse afetar a sua família, como se não fosse afetar as pessoas que estão próximas a elas, né? E encaram como se fosse um problema político, e na verdade não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um perigo real, né? E embora invisível,
é um perigo totalmente concreto, né? Um perigo concreto. Nós não enxergamos, mas ele está ao nosso redor, tá? E o que nós temos que fazer é nos cercar de informações de fontes confiáveis. Você diz, mas eu não sou da área da saúde, eu não entendo nada de coronavírus, eu não entendo nada de Covid, eu só sei que não pode pegar, eu só sei que não pode sair, mas eu não entendo nada. Como é que eu vou orientar alguém? Como é que eu vou orientar a minha família? Gente, olha, nós estamos todos em casa, eu sei que alguns ainda estão estudando, tudo, mas boa parte do tempo que você está livre, estão acontecendo cursos do Ministério da Saúde, da UnaSUS, da Fundação Oswaldo Cruz. São cursos gratuitos, informativos sobre a Covid-19, tá? E que não necessariamente é para o público da área da saúde, né? Então, se você é um estudante, né, de alguma área que não seja da área da saúde e quer entender mais para poder ajudar nesse momento, né, a divulgar informações verdadeiras, a divulgar informações confiáveis, aproveite esse momento para fazer esses cursos, né, e se apoderar das informações, tá? O nosso poder de alcance às pessoas é muito grande, né? Então, nós temos que usar a nosso favor, no sentido de usar da forma correta, porque esses benefícios eles vão se reverter para nós mesmos, para a nossa família. É o tempo de reclusão que vai diminuir. À medida que as pessoas entenderem a necessidade de estarem se cuidando, de estarem se preservando, de estarem fazendo de forma correta o isolamento social, de estarem utilizando máscara, nós vamos voltar à nossa vida, que eu não vou dizer que vai ser normal, porque não vai, né? Mas nós vamos voltar a ter a nossa vida, de alguma forma, né, fora das nossas casas. Quanto mais nós demorarmos a ter essa atitude de conscientizar as pessoas, de informar as pessoas o correto e de respaldar as informações corretas, ao invés de divulgar informações erradas, fake news, né? Então, quanto menos tempo a gente gastar com isso, mais tempo a gente vai ficar preso dentro de casa, tá? E uma coisa importante também que hoje eu também comentei na reunião que eu tive mais cedo, é o seguinte: nós já estamos há 2 meses nessa situação, certo? A última vez que eu saí de casa para passear foi no sábado, dia 14 de março. Né? Então já está fazendo 2 meses que eu não saio de casa, a não ser para ir fazer o supermercado dos meus pais e levar para eles, certo? Então, no começo, nós não sabíamos o quanto isso ia ser demorado. A gente imaginava que em 15 dias isso vai se resolver, né? A gente vai voltar a ter a nossa vida normal, né? E de 15 dias nós já estamos aqui com 2 meses e já temos aí mais 15 dias pela frente, que eu acredito que vão se prorrogar por outros 15 depois, né? Então nós temos agora que sair daquele momento da negação, né? Não, isso já vai passar, isso não vai acontecer, não vai piorar. A gente tem que sair dessa fase da negação e começar a pensar que, ok, vamos cair na real, a nossa vida mudou, já mudou, porque nós já estamos vivendo diferente e nós vamos mudar ainda mais daqui para frente. Vai mudar a nossa cultura, vai mudar, as nossas atitudes vão mudar, né, como cidadãos, né, e como pessoas, nossas atitudes pessoais vão ter que mudar, nossas estratégias, né, de convivência, elas vão ter que mudar. E isso a gente não vai poder mudar na hora que liberarem pra gente sair de casa. Pronto, acabou, todo mundo pode ir pra rua. A gente tem que mudar a partir de agora, certo? Enquanto estamos vivenciando esse momento de clausura, né, nós temos que mudar os nossos conceitos no que diz respeito, inclusive, a como ver o ser humano, né, que está ao nosso lado. Não só os próximos, os familiares, os amigos
e as pessoas que fazem parte do nosso convívio, mas a gente tem que passar a enxergar além, né? E o universitário de hoje, né, o acadêmico de hoje, nas redes sociais e tudo, ele tem sim o poder de ajudar a transformar o mundo nesse momento, certo? Divulgando informações coerentes, ajudando a divulgar as informações pertinentes, se informando para informar, né? Então, se você às vezes acontece de alguém estar aqui ser às vezes o único estudante universitário da família. Eu, por muito tempo, fui na minha casa a única pessoa que tinha ensino superior, até que minhas irmãs cresceram, se formaram. Então, assim, na época que eu fazia graduação, meu pai e minha mãe não tinham graduação, né? Então, eu era a única que fazia o nível superior na minha família. Então, eu tinha uma responsabilidade, né, de trazer informações respaldadas, né, para dentro de casa, em qualquer circunstância que fosse, né, por causa do meu nível, né, de conhecimento maior que eu vinha adquirindo. E hoje, na situação atual, mais ainda, né, eu sou uma formadora de opinião. Eu falo mas eu estou falando de cada um de nós, né, que tem aí o poder da comunicação, a informação correta, tá? E você não precisa se tornar um chato, né, que vai falar disso toda hora, que apenas use da forma correta, né? Não divulgando fake news, não trazendo a discórdia para dentro do contexto da saúde pública, não trazendo a discórdia política para dentro do contexto da saúde pública, porque isso só faz complicar ainda mais, né? A gente tem uma segmentação aí de informações quando se fala na questão política. Isso vai travando as pessoas no que diz respeito ao cuidado com a saúde, né? Porque um começa a ficar com abuso do outro por causa de questões políticas e diz, eu também não vou fazer isso não, porque isso eu não concordo, porque o meu candidato, a pessoa que eu votei não faz. Não levem para esse lado, levem para o lado da ciência, tá? Tá aqui, ó, Rodolfo Teófilo lutou contra, na época, né? Teve que lutar contra o governo, teve que lutar contra a ignorância da população, a ignorância que eu digo no sentido de falta de educação mesmo, tá? De falta de conhecimento. Então é esse tipo de ignorância, tá? Que nós temos que combater, tá? Então são medidas simples, né? Você se apoderar do poder que você tem de estar onde muitos não estão, né? Que é na universidade, que é no ensino superior, ou de já ter concluído o ensino superior, e usar isso como um benefício a favor da sociedade, que muitas vezes foi ela que custeou os seus estudos, né? Principalmente o pessoal aí que tem os financiamentos e que estuda nas universidades públicas, certo? Então a gente tem que reverter isso em forma de informação, evitar divulgar informações erradas, ir em busca das informações certas e começar de dentro da nossa casa, dando o exemplo. Às vezes o exemplo mais difícil, né, o mais difícil é você começar de dentro da sua casa, tá? Então é muito triste a gente chegar no estado que nós chegamos hoje, em que as pessoas negaram. Hoje eu assisti na Globo News, eu assisti uma viúva, né, que perdeu uma pessoa, uma jovem senhora que perdeu o marido, e ela própria reconheceu que ela chegou a chacotar, né, fazer hora com a história do isolamento social, que era bobagem, que isso era besteira, que isso não era sério. E, na verdade, o que aconteceu? Ela perdeu o marido e ela tá se arrependendo de tudo que ela falou no começo da epidemia, né? Achando que talvez isso estivesse muito longe, tá? Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem, né? A nossa conversa não é longa, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho.
Mas o que eu queria deixar de mensagem era que aproveite a oportunidade de ter grande acesso às pessoas, principalmente através das redes sociais, para divulgar coisas boas, informações coerentes, e mensagens positivas, evitar o pânico, né? Chamar atenção, mas evitar o pânico. E ao mesmo tempo evitar discussões que nesse momento não vão nos levar a melhorar a nossa condição de saúde, a nossa condição sanitária aqui no nosso país, certo? Então, uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que o brasileiro usa muito e que eu realmente acho que faz efeito são os memes. Às vezes o brasileiro ele se destaca exatamente por tirar onda, né, de uma situação, tentar, né, rir da própria desgraça, né, e isso acaba que pode atingir de uma forma positiva a população que não entende a linguagem técnica, tá certo? Então, não é usar memes que tiram onda com a desgraça alheia, tá? Com quem morreu, né? Com as pessoas que estão afetadas com a Covid ou que foram afetadas. Não é esse tipo de meme, mas se você tem a capacidade de criar ou tiver acesso a memes informativos de uma forma interessante, engraçada, que atinja, porque esse material ele atinge realmente a população mais leiga, porque ele vem de uma forma leve, de uma forma engraçada, mas ele tem que ter um conteúdo informativo, relevante, tá? Então tome cuidado também para não extrapolar no uso dos memes que possam vir a agredir as pessoas que de alguma forma já foram afetadas pela Covid. Gente, está chegando cada vez mais próximo de nós, né? Então, assim, eu sou professora de um curso de medicina em que vários professores já adoeceram, né? O reitor da Universidade Estadual do Ceará, onde eu leciono, está internado já desde o dia 13 de abril, que ele teve os primeiros sintomas, desde o dia 20 que ele está internado, já esteve 2 vezes na UTI. Os médicos, né, como eu falei, que são professores colegas de curso, muitos deles já adoeceram, e não só eles que estão aí literalmente na linha de frente, mas já começou a chegar muito perto, pessoas, amigos, né, gente do grupo de estudo que já disse, olha, eu acho que eu peguei. E a gente chegou no momento que não consegue mais nem dizer como foi que pegou, né? Então, redobrar mesmo os cuidados, informar, falar para a família, olha, isso não é brincadeira, falar para as pessoas. Eu tenho um relato pessoal, né, para vocês verem como é difícil isso, né? A gente tinha, né, tem na verdade, né, mas que agora está suspenso, uma pessoa que vinha fazer limpeza aqui uma vez por semana aqui na minha casa. E aí ela sempre ligava antes para saber se ela podia vir, né? Ela ligava, posso ir amanhã e tal. E quando ela ligou no início da pandemia, que todo mundo entrou em isolamento social em março, né? Quando foi deflagrado aqui, né, o isolamento social e tal, que ela ligou e a gente falou, olha, fulana, tá acontecendo isso, a gente agora não vai poder te receber, fica em casa e tudo. Ela, não tem isso não, isso aí, sabe? Então, assim, nossa, tá muito perto esse desconhecimento da população, tá muito perto de nós, né? E se nós não formos exemplo, né, e mostrar com sabedoria e com empatia que as pessoas que não entenderem, elas vão se prejudicar e vão prejudicar os outros, né? Se essas pessoas não entenderem, elas mesmas podem ser as próximas, né, vítimas da doença, tá? Então, usem esse know-how de vocês, né, de serem formadores de opinião, por serem estudantes universitários, ou por serem já profissionais, pessoas que têm um bom nível de conhecimento, que
entendem a importância da ciência, né? Porque o que melhorou aqui na situação aqui que o Rodolfo Teófilo combateu, né, na epidemia de varíola aqui em Fortaleza, foi a insistência dele em fazer o que tinha que ser feito, né? Foi combatido de modo científico, porque ele criou as vacinas, né, mesmo do jeito dele, nada muito científico como hoje, né? Hoje nós temos toda a condição de trabalhar dentro da ciência de forma correta, e lá ele estava tentando da maneira que dava, mas ainda assim ele só teve sucesso porque ele insistiu. Então vamos insistir em fazer o certo, em passar as informações certas, em catequizar a nossa família, né, as pessoas que estão perto de nós, a fazer o que é correto. A partir de amanhã, Fortaleza entra em lockdown. Nós temos que pensar, né, nesse momento que vai surgir mais ainda resistências, né? Vão surgir mais resistências a esse momento ainda de mais rigor, tá? E nós temos que nos preparar para tirar as dúvidas, esclarecer e dizer, olha, se a gente ficar fazendo o que não deve ser feito, nós não vamos sair dessa tão cedo, tá? Então, eu vou abrir aqui um pouquinho pra gente conversar, né? Só falei, isso aqui acaba sendo um monólogo, mas como eu consigo ver vocês aqui, eu tô vendo aqui algumas pessoas já falaram algumas coisas. Raquel foi mesmo no interior, ela teve varíola, ainda pegou, né? Graças a Deus, hoje em dia a varíola tá extinta. É uma doença muito, muito cruel, tá? Ela foi uma vitoriosa em ter saído da varíola. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? O que tem feito, de repente, se alguém quiser dizer o que tem feito, nesse sentido, né, de colaborar com a comunidade, com a população, né, como está sendo o seu enfrentamento. Alguém quer colocar alguma situação? As dificuldades que estão tendo, né, de informar a população, que a gente tem mesmo essa resistência, né? Poxa, Raquel, é mesmo, ela pegou, né, ainda... Bem, gente, se ninguém tiver mais nenhum comentário, né, então esse bate-papo era um chamamento, né? Eu não queria realmente, como eu falei no começo, como muita gente não estava no início, né? Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Eu não queria deixar passar batido o dia em que está acontecendo ainda até o final do dia, né? A marcha virtual pela ciência, tá certo? Então, Mariana, posso verificar. Depois, se você quiser passar para mim pelo direct, o link de alguma coisa dele, eu posso dar uma olhada, tá certo? Hernandes, você, né, que é acadêmico de enfermagem, não é uma tarefa fácil fazer com que os familiares entendam a situação atual, né? Isso é exagero. Sim, Hernandes, hoje mesmo no nosso grupo de estudo nós também discutimos isso, sabe, Hernandes? Principalmente no começo da pandemia, dia 11 de março foi decretada a pandemia e no dia 16, né, o governador decretou aqui o nosso isolamento social, Hernandes. E o que a gente ouvia, né, no começo, e por incrível que pareça, 2 meses depois ainda ouvimos hoje, que é um exagero, né? Então, conta pra eles essa história do Boeing, do avião caindo, raciocina isso. Viu, Hernandes? Fala, olha, vem cá, vocês acham que realmente 600 pessoas morrerem por dia é pouco? Vamos raciocinar o seguinte, se entrasse a chamada do plantão da Globo, aquela chamadazinha do plantão, informando que acabou de cair um avião com 300 passageiros e que todos morreram,
Aliás, que caíram 2 aviões com 300 passageiros aqui no Brasil e 600 pessoas morreram. Como será que a gente reagiria? Né? Será que a gente reagiria desse mesmo jeito, como se essas 600 pessoas que estão morrendo por dia de Covid, como alguns dias para cá já está acontecendo, será que a gente reagiria como, né? Com esses 2 aviões de pessoas caindo, né? Então, a gente tem que chamar as pessoas para acordar, né? Nesse sentido de que parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo ainda, tá? Então, pois é, Hernandes, eu estou usando, já ouvi isso hoje numa reunião, eu já estou usando isso, porque eu achei que foi muito impactante para mim, né? Então, eu acho que eu vou criar uma chamada, né, do plantão, né? E vou mandar aí para os grupos, a família e tal. Sim, Williara, deixa eu ler aqui. Isso, pois é. A gente tem que tentar, né, Williara, utilizar, como eu até falei, a história dos memes, né? A gente tem que falar, nós, né, que somos da academia, né? Não tô falando dos professores, eu tô falando dos acadêmicos mesmo, dos estudantes e tal. A gente não tem que convencer essas pessoas, gente, o público, os nossos parentes, as pessoas que não têm tanto acesso à informação. Nós não temos que tentar convencer essas pessoas com palavras científicas, sabe? Com números e tudo. A gente tem que tentar chegar perto delas na linguagem acessível e que elas vão compreender. Então eu acho que essas metáforas, essas ilustrações, até os memes, né? Podem ter um efeito muito, muito positivo no sentido de atingir o público. Tá? Então são informações claras. Se você faz parte de uma liga acadêmica, né, crie uma estratégia de comunicação dentro da sua liga acadêmica ou dentro do seu grupo de estudo. Né? Então o nosso grupo de estudo que estuda autismo, né, tem colocado algumas informações de como, imagina como está sendo difícil para os pais que têm pessoas com transtorno do espectro autista em casa, né, que tem que teve aí uma grande mudança de rotina, talvez, na vida dessas pessoas, né? Como está sendo difícil para eles. Então nós estamos procurando criar e vamos continuar tentando criar conteúdos que ajudem essas pessoas a passarem por esse momento, né, da melhor forma. Então nós temos que nos comunicar de forma que sejamos entendidos, né? Para que a nossa comunicação e a nossa ajuda faça sentido para as pessoas, tá? Não é a hora de termos técnicos, não é a hora de falar bonito, né? É a hora de mostrar empatia e falar informações que vão servir para essas pessoas de modo prático e de modo relevante, de modo acessível, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário? Tô vendo aí as mãozinhas. Pronto, pois é, Mariana, outra comparação, né? No ataque às Torres Gêmeas morreram cerca de 3.000 pessoas. É como se tivéssemos sofrido 2 ataques terroristas desses até agora. Então, é isso, né? Então, nós temos que mostrar, né, de alguma forma, que por enquanto isso não chega até nossas casas, são números, né? Então, o que eu prezo e eu espero que aconteça é que vocês que estão aqui, né, não passem por nenhuma experiência mais pesada, né? Eu sei que tem algumas pessoas que eu já vi que entraram aqui que têm parentes internados com Covid, né? E eu realmente espero que nós consigamos sair dessa e quem está aqui saia ileso e com as suas famílias e seus parentes que não sejam afetados, tá? E lembre-se, isso depende de cada um de nós e nós como atores, né, dentro do nosso contexto como universitários, né, como membros da academia, nossa contribuição é informar e fazer com que essas pessoas entendam,
né, o momento que nós estamos vivendo, e não disseminar discórdia e informações erradas. Yasmin, oi Yasmin, tudo bom? Como podemos ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade? Isso realmente hoje eu vi uma matéria, não me lembro agora onde foi, não sei em que jornal foi, né, do número de pessoas com transtornos psicológicos que tem aumentado, né, Yasmin? Então, assim, dentro das nossas casas nós temos, às vezes, pessoas que passam por isso, pessoas inclusive que têm transtornos como hipocondríacos, né, pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, que nesse momento estão assim também passando por sufoco, porque vem a coisa da limpeza demais, né, e tal. Então eu não tenho como falar, né, eu não tenho formação, não sou psicóloga e tal, mas assim, eu acho que o momento, Yasmin, é empatia, né, entender que quem já sofre de transtorno de ansiedade, agora pode estar pior, tá? Então, se você não sabe como ajudar, pelo menos não julgue, né? Pelo menos não julgue e entenda que é um momento que a pessoa está talvez mais predisposta a desenvolver uma crise. E pior, as pessoas que não têm o transtorno podem estar desenvolvendo agora, né? Então, acho que tudo que nós temos a fazer nesse momento é ter empatia, ter paciência, ter empatia e nos colocar no lugar do outro. Raquel... a gente está passando por isso, né? Muitos hábitos mudaram, e isso afeta diretamente o nosso estado, né? O nosso humor, o nosso estado de espírito. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar. E isso é normal, gente. É o momento que a gente está vivendo, é esse. Não tem ninguém normal nesse momento. Não tem ninguém normal, né? Tá todo mundo procurando a sua normalidade, né? Então a gente tem que se respeitar e respeitar o outro, porque realmente cada um vai ter o seu limite, né? Cada um vai ter o seu limiar de sofrimento, né? O seu limiar de dor para suportar esse período. Mais algum comentário, gente? Raquel, a minha mãe, só para você ter uma ideia, ela mora num condomínio, tá? Ela mora num condomínio no térreo, tá? E a minha mãe, ontem foi aniversário do meu pai e nós levamos um bolo, fomos mascarados, levamos um bolo para eles, entreguei o bolo à distância para ele. Meu pai ainda sai de casa para ir levar o lixo do lado de fora lá do condomínio. Mas a minha mãe, ela tá, desde que foi decretada a quarentena, ela não pisa sequer no hall do prédio. Ela disse, eu não posso pisar aqui. Então ela tá bem consciente, né, de que realmente ela não pode sair. Ela não tá saindo nem da porta, do batente da porta do prédio pro hall, ela não tá saindo, né? Isso, Mariana, exatamente, ela tá falando, viu, Yasmin? A Mariana tá falando aqui que existem profissionais que estão realmente fazendo o atendimento de forma gratuita, né? Então, já vi sendo divulgado inclusive no jornal local aqui em Fortaleza, e eu acho que no Brasil inteiro deve estar tendo isso, deve estar tendo essa rede de solidariedade dos profissionais, dos psicólogos para atender os casos de pessoas que não estão suportando, não estão conseguindo lidar com a situação do confinamento, né? Ok, gente? Gostei muito desse bate-papo, né? Então, a gente começou aí com uma contação de histórias, né? E agora eu gostaria de terminar agradecendo a vocês, né? E por não terem deixado passar batido esse dia, né? Dessa marcha virtual pela ciência, com essa discussão leve, né?
que tudo que eu queria era fazer vocês se entenderem que cada um de nós é um ator importante nesse momento, tá certo? Cada um de nós é importante, é um importante ator. Deixa eu ler aqui, antes que passe a historinha aqui, o Júlio César tá falando. Como lidar com as incertezas do vestibular, né? Olha, Júlio, o que eu posso te falar é o seguinte, tá? Não dá para se cobrar. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Não sabe. Eu sei que não adiaram o Enem, né? Mas a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer. Então, Júlio, faça o que estiver ao seu alcance, no sentido de que não se cobre por uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, mas ao mesmo tempo não deixe de fazer para que depois você não se sinta mal por não ter feito. Então é isso que eu estou tentando fazer também. Bem, tenho os meus dias, os dias que eu estou no limite, que eu estou produzindo, que eu estou legal, mas tem dia que eu não estou. Tem dia que eu já até escrevi isso num post. Tem dia que teve dia que eu dormi de 2 às 6, a tarde inteira. Não quero saber, não quero fazer nada em casa, não quero escrever, não quero atender aluno, né? E então se respeite, tá certo? Se você acha que vai te fazer bem continuar estudando, continue, porque a gente não precisa. A gente não pode, a gente não sabe o que é que vai acontecer, tá certo? Então a gente não pode também deixar a nossa vida passar, porque o que eu falei hoje no meu grupo de estudo foi o seguinte: a gente passou do período de negação, né, que foi no começo, quando foi decretado o isolamento social, que a gente disse: não acredito, não é possível, isso não podia ter acontecido, como é que vai ser meu semestre, como é que... Aquela negação, não é possível, eu acredito e tal. Foi o período de negação. Agora, 2 meses depois, a gente tem que se resignar e entender, olha, a vida atual é essa, né, e eu vou ter que me adaptar, certo? Embora a gente se adapte, lógico que vai ter dias que a gente vai estar surtado, né? Então se respeite, produza na hora que você estiver disponível para produzir, estude na hora que você estiver disponível, mas se respeite, porque esse não é um momento normal para ninguém. Não é um momento normal para ninguém.